Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje uma das lideranças, das novas lideranças da política do Rio de Janeiro. Eu me refiro ao deputado professor Josemar, do PSOL, que tem um histórico de político construído a partir de São Gonçalo, onde foi vereador e rapidamente, em 2 anos, se transformou deputado estadual. Já disputou eleição para prefeito, ou seja, tem uma militância que começa pelo PT, 10 anos de militância no PT, após o que se tornou fundador do PSOL e hoje é deputado pelo partido na Assembleia Legislativa. Muito boa noite, deputado. Um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Ricardo Bruno, agradeço ao convite. Vamos ao diálogo, eu acho que é importante a construção do diálogo e mostrar uma nova visão para a sociedade carioca e fluminense, visto que o nosso Estado precisa de transformação, precisa também de ter uma política afirmativa e positiva. É um prazer e, ao mesmo tempo, uma surpresa ter um deputado do PSOL aqui no programa começar a sua fala dizendo assim: vamos para o diálogo, nós precisamos do diálogo. O senhor abriu a sua fala dizendo isso. E isso é emblemático para mim, porque mostra, a meu ver, uma mudança de postura do partido. O partido não trilhava esse caminho. Ao longo do tempo, eu percebi o partido mais no gueto, na radicalização. O senhor, quando começa a sua fala, vamos para o diálogo, e isso é importante, ou seja, o senhor tem uma construção política, uma postura política que difere daquele PSOL original, né, deputado? Não necessariamente, porque o PSOL original a gente sempre prismou pelo diálogo também. Talvez Sim. A forma, o conteúdo que se apresente pode parecer uma coisa mais estreita. Porque você pode ser radical sem ser estreito. Sim, você sim. pode ser firme sem abrir mão dos seus princípios. Exatamente, né? Sem abrir mão dos princípios, sem ser beligerante. Né? O desafio da política é você fazer uma política firme, do ponto de vista ideológico, e ao mesmo tempo uma política que você saiba dialogar para fazer avançar a luta dos trabalhadores, os direitos. O senhor é presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos da Alerj. Queria falar um pouco sobre isso. Qual é o panorama da situação de discriminação e preconceitos no Estado do Rio? Porque, vez por outra, deputado, nós tomamos ciência de terreiros de Umbanda que são invadidos, de discriminações raciais, de racismo, manifestações em campos de futebol. Quer dizer, qual é o quadro? O senhor acha que, a despeito, digamos, do racismo ter se tornado crime, essas manifestações, elas cresceram ou diminuíram? Quer dizer, a impressão que eu tenho é que elas se intensificaram a despeito da previsão legal de crime. Na verdade, o que acontece é o seguinte, Ricardo. Você tem o preconceito cada vez mais sendo latente e sendo denunciado. Então, em certa medida, Sim. As práticas, por exemplo, de LGBTfobia, as práticas de racismo, as práticas de misoginia, elas sempre existiram. Sim, sim. O que nós temos hoje é uma maior denúncia, uma Sim. maior participação e uma maior questionamento a essas práticas. Ou seja, uma maior denúncia, menos tolerância com práticas absurdas que são crimes. Então, você vai ter mais debate na sociedade. Em relação ao racismo, né, que é parte da estrutura brasileira, né, a sociedade brasileira nasce Sim. Parteada pelo racismo. Sim. Né? Desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje, já se vão 523 anos, e nesses 523 anos nós temos aí 356 de escravidão formal. Sim. Então isso mexe com a cabeça da população brasileira, Sim. Isso divide a sociedade do ponto de vista racial, econômico, Sim. Vai retratar a questão racial. Então, nós temos que combater esses preconceitos. E quando nós olhamos aí, por exemplo, você falou aqui da invasão a terreiros, a intolerância a terreiros também. Intolerância religiosa intolerância também. religiosa, né, que é parte do racismo religioso. A gente tem tido e acolhido muito na comissão, eu que presido a Comissão de Combate às Discriminações, feito um acompanhamento. Né? Em Itaboraí, nós fizemos diligência em Itaboraí, fizemos
inteligência na região dos Lagos, fizemos lá em São Gonçalo, que é uma cidade onde a gente também tem uma forte atuação. Fizemos na Baixada, acompanhamos casos na Baixada. A própria comissão também atua com casos de LGBT, fobia, que é Sim. importantíssimo também para a gente poder quebrar mais esse preconceito. Então, a nossa comissão tem ganhado uma visibilidade muito grande, fruto também de ter um negro à frente da comissão, Sim, né, que é uma coisa importante. E também de uma comissão que faz o debate fundamental sobre a questão racial, sobre os demais preconceitos, como a LGBTfobia, como um crime de intolerância, como um crime de xenofobia. O senhor consegue citar um caso objetivo em que a comissão interveio para, digamos, tentar resolver um crime nesse campo que não tenha sido resolvido, ou seja, dar suporte às vítimas? Algum caso mais emblemático? Tem vários casos de racismo dentro das escolas que nós damos os acompanhamentos. Sim. Tem o caso também lá da intolerância religiosa em Itaboraí, que também estamos dando o acompanhamento devido. Sei. Tem diversos casos de LGBTfobia e de transfobia que a gente também atua diretamente. E a gente, através da comissão, tem feito também acompanhamentos também do orçamento público, né? Nós vimos que o Fundo Especial para Pessoas Negras, né, de combate ao racismo e cuidar da política do povo negro, não estava sendo implementado. Fomos nós que denunciamos e aportamos. Fomos nós também que fizemos o debate sobre a questão do racismo no futebol. Eu sou autor da lei... O senhor é autor da Lei Vini, né? Eu sou autor da Lei Vini Júnior. Que proíbe qualquer manifestação. Fala um pouco sobre a lei. Foi depois daquele episódio que o Vini foi vítima da prática racista nos campos da Europa? Foi, exatamente. Nós... teve o ato no... E o Vini é de São Gonçalo, né? De São Gonçalo. Dizer, então tem tudo a ver com a sua atuação. Conheceu o Vini, né? Fala um pouco sobre isso, então. Então, teve o ato racista, ele já vinha sofrendo atos racistas ao longo do Campeonato Espanhol, e nós já vínhamos formulando a lei. Quando teve o ato no domingo, na terça-feira, que é o protocolo da Alerj, estava aberto, nós protocolizamos um protocolo, na verdade, que trata do racismo nos estádios e arenas esportivas, que tem um conjunto de medidas, como campanhas educativas. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando eu fui fiscalizar o Campeonato Brasileiro e também pude fiscalizar o jogo da Libertadores. Vi lá, né, a chamada mostrando racismo é crime. Isso. Né, a boa divulgação. A lei determina que isso seja mostrado, quer dizer, nos campos de futebol, seja dito também nos alto-falantes da Suderj, né? Quer dizer, e se tiver um ato racista, tem que divulgar para parar, e se não tiver, interrupção da partida. Interrupção da partida. Tem como isso. Sim. E um outro aspecto também foi muito importante dentro desse debate da comissão. Nós fomos lá fiscalizar os jogos. Acompanhei lá o CTO, né, o espaço de fiscalização, de monitoramento lá do Maracanã e também do Genhão, para a gente ver como é que estava sendo feito. Fizemos algumas reuniões com um batalhão especializado em policiamento dos estádios. Inclusive, já tinham conhecimento da lei, já estavam dando cursos para os seus policiais. Ou seja, nós atuamos diretamente em cima. Além do fato de que nós estamos oficiando todas as prefeituras, por não boa parte das prefeituras, para a questão do racismo, das cotas raciais para os concursos públicos. Né? Identificamos na comissão que apenas 16 prefeituras atendiam a necessidade de cotas raciais nos seus concursos. As outras ainda não têm. Essa necessidade de cota racial é determinada por algum tipo de lei também? De lei federal. Lei federal. Lei federal. Sei. E o senhor está, na verdade, controlando e fiscalizando o cumprimento dessa lei federal? Dessa lei federal. Sei. Sim, porque é o nosso papel também, lógico, mesmo. Nós somos fidedignos e representantes da lei. E isso resultou em alguma mudança em alguma prefeitura do interior a partir dessa ação fiscalizatória de vocês? Oficiou, nós estamos se reunindo, mas ainda não tem nenhum concurso aberto. Sim. Então não teve ali nenhuma mudança de questão. Sim. Tivemos também, para você mostrar já os resultados, algumas prefeituras que não tinham nenhuma coordenadoria, nenhum setor específico dentro da Secretaria de Educação para cuidar da questão da Lei 10.639 e 11.645. Nós oficiamos, algumas passaram a fazer também, é importante dizer isso. Sim.
E é fruto daquilo que eu falei aqui no início, que a gente abriu a nossa conversa. Ou seja, a gente cobra, Sim. mas a gente dialoga e dá uma direção. O caminho é esse aqui. Sim, sim. Entendeu? Então, é um pouco isso. O senhor acha que... o senhor tem enfatizado a todo tempo que a gente dialoga. O senhor acha que não há nenhuma mudança de postura do PSOL de hoje, do PSOL de anos atrás? Eu na verdade, estou insistindo nisso porque eu, como observador da cena política do Rio de Janeiro, eu percebo que esse PSOL que está na Alerj hoje, quer dizer, prevalece tem como, digamos, linha algo mais, eu não digo que abra a mão dos seus princípios, mas algo mais aberto, mais maduro, menos voltado a picuinhas, menos voltado, sim, digamos, a um combate, sim, irracível contra questões que não sejam tão importantes, tão fundamentais. É porque você tem, na verdade, um amadurecimento do partido. Eu acho que a conjuntura nacional mudou, essa é a primeira coisa, que a gente tem que ter claro. O pessoal de 2003, 2004 tinha uma referência, hoje o pessoal tem uma outra posição, uma outra postura. Os valores centrais do pessoal fundacional eu defendo, eu acho que aquilo é fundamental, a defesa do trabalhador, a defesa da luta pelo serviço público, pela qualidade. O que você talvez esteja sentindo de diferente é que o pessoal amadureceu na sua própria relação institucional. Sim. Existem batalhas que são batalhas que não constrói uma totalidade. Nós somos representantes públicos. Eu acho que nós temos que ter a percepção de que o que é central para a gente é o seguinte: é a defesa da luta dos trabalhadores, é a defesa da luta contra o racismo, contra a misoginia, contra o machismo, né? Isso nós não abrimos mão. Sim. Agora, isso não quer dizer que eu não possa participar de uma comissão para acompanhar os casos, isso não quer dizer que eu não possa ter representação dentro da casa ou de qualquer outro espaço, de que eu não possa estar aberto a um bom debate e até mesmo ser convencido numa comissão, seja de Constituição e Justiça, seja na Comissão de Finanças ou qualquer outro espaço. Nós somos um partido que amadureceu. Somos radicais de esquerda, mas nós somos responsáveis com o que nós fazemos. Eu percebo e essa é a mudança que esse o pessoal amadurecimento, em certa medida, em certo modo, tirou o PSOL do gueto. Me parecia que o PSOL era um partido de gueto. E hoje eu acho que ele está tentando ampliar um pouco mais. Essa é a questão. Esse trabalho... Eu venho de uma cidade que é São Gonçalo. Sim. Em São Gonçalo, se eu não dialogar com a ampla sociedade, eu não atendo às necessidades, não consigo defender com clareza os profissionais de educação, da qual é a minha categoria básica. Sim. Se eu não construo o diálogo com os diferentes, eu não consigo, por exemplo, fazer com que as comunidades da qual eu tenho relação possam avançar nas suas lutas por saneamento ou por outros lugares. Perfeito. Ou seja, o processo de periferização e do pessoal chegar às áreas mais periféricas faz também com que o pessoal se amadureça dentro do seu espaço, não fique apenas no canto, né? Não atenda apenas às necessidades de um setor de classe média. Perfeito. Da Zona Sul do Rio de Janeiro. Perfeito. Vamos rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado estadual, professor Josemar, do PSOL. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado professor Josemar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, nós falamos anteriormente do racismo estrutural, do histórico, 300 e tantos anos, os 500 anos da nação. Bom, tivemos a partir do Rio de Janeiro, a partir do governo de Garotinho, implantado pela governadora Rosinha, a lei de cotas. E depois o governo federal também criou a lei de cotas. O senhor, quer dizer, que eu suponho, conhece bem o assunto, até por razões óbvias, quer dizer, que tipo de análise o senhor faz, digamos, das transformações ocorridas a partir da implantação dessa lei, que tipo, digamos, de melhoria houve no reequilíbrio social dentro do Estado, a partir do maior acesso da população negra às universidades do Rio de Janeiro? Primeiro, Ricardo, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. Sim. E dizer que as cotas são uma política de reparação. Nós temos 523 anos desde a chegada dos portugueses e poucas políticas públicas foram implementadas para o povo negro. A maior política de reparação foi as cotas.
né? As cotas, elas são uma política que atende ao povo pobre, ao povo negro, sim, e que dá direito e dá dignidade. Por exemplo, a Lei Áurea, ela só tinha 2 artigos, né? Está abolida a escravidão no Brasil e publique-se. Não trouxe terra para o nosso povo, não trouxe dignidade, escolaridade, não trouxe reparação nenhuma. Então a cota, ela vem isso. Eu costumo dizer, né, que eu até abriria mão do direito de cotas no dia que os brancos ricos abrissem mão do direito de herança. Porque qual é o mérito que tem na riqueza daqueles que usurparam o poder durante esses anos todos? Qual é o mérito que existe? Aí ele vai dizer, mas eu trabalhei. Não, você não trabalhou. Aí ele vai dizer que foi o pai. Aí vai dizer que foi o avô. Vai chegar lá no tataravô, que é alguém, né, que matou índio e escravizou negro. Então, o dia que tivermos o fim do direito de herança, nós podemos começar a discutir o fim das cotas. É visível a mudança da cara das universidades públicas a partir da lei de cotas. Você passa a ter mais negros participando, se formando em cursos de medicina, se formando em professores, se formando em advogados. E isso vai mudando também a cara social do Brasil. O Brasil ainda não tem, nunca teve uma mulher no STF. O Brasil ainda nunca teve poucos negros à frente da Suprema Corte. Uma mulher negra, que o senhor É uma quer mulher dizer. negra. Né? A mulher negra no STF. Sim. E só teve 2 homens negros no STF na sua história toda. Sim. Porém, ali é a Suprema Corte que vai julgar casos de racismo, sim, vai julgar e ter questões que são relacionadas ao nosso povo. Então, é fundamental, Ricardo, que tenhamos as cotas e tenhamos mais políticas públicas para ampliar a participação de negros e negras nos diversos espaços do serviço público, nos diversos lugares. Essa é uma batalha que nós do PSOL temos, é uma batalha do meu mandato, é uma batalha da nossa luta. No histórica. âmbito estadual, que tipo, digamos, de política pública vocês defendem junto ao governo do Estado, junto ao governo do Cláudio Castro, no sentido de ampliar, digamos, os direitos e a participação do negro dentro do serviço público? Primeiro é a ampliação dos fundos, né? Nós tivemos uma polêmica frontal com o Cláudio Castro, que ele esvaziou vários fundos relacionados à assistência social e sim, ligados à política pública. Essa é a primeira crítica que nós temos ali também ao Cláudio Castro. Nós temos várias listas de críticas ao governo do sim, Cláudio Castro no seu geral. Né? Poderia aqui falar o não pagamento do piso da educação, né? A própria política de segurança pública que não sim, valoriza o sistema de inteligência, muito mais o sistema ostensivo, e tem mostrado aí que tem sido um grande problema. Veja agora o que aconteceu em Copacabana, onde está quase que virando uma barbárie, tanto da violência daqueles que estão fazendo... Mas ali, deputado, eu quero fazer uma ponderação, porque eu acho que tem um problema aí mal resolvido nacionalmente, que é a questão dos menores. Quer dizer, você tem um menor de 17 anos que pratica o crime, não fica preso, e depois ele volta, pratica de novo, é reincidente. Quer dizer, fica enxugando gelo a polícia, de certo modo. Porque a gente critica críticas reincidentes, mas tem hora que dá para dizer o seguinte, olha... Eu não sei se a polícia não está atuando. Você pega esses menores, já foram presos 10, 12 vezes, são soltos. É isso mesmo? Então não tem saída. Tem que conviver com isso. Mas é aquela então, qual é a saída? É prender, se prende, solta, e porque não tem, enfim, são menores de idade, portanto, são quase que inimputáveis em certa medida. Se o crime é de baixo potencial, a gente fica sem saída, né, deputado? Mas se você somar todas as vezes 1 mais 1, vai dar sempre 2. Né? Então, há de se pensar que existe um modelo de segurança que não está atendendo. Não é a ostensividade que vai resolver. Mas eu não sei se é só o modelo de segurança, deputado, porque se ele é preso, a segurança atuou. Aí se a justiça solta... Vamos lá. Fica sem saída. Vamos lá, vamos pegar o sistema, a discussão relacionada à violência Fica um beco pública. sem saída. Não, aí sim, aí é outra questão. Mas a questão de Copacabana, especialmente, é uma questão que há atuação de menores flagrantemente praticando crime. E a lei brasileira é um pouco condescendente quando a prática do crime de menores. Eu não diria condescendente. Eu acho que é o seguinte, você tem ali a ação, né, que acontece, mas... fica mais latente porque foi em Copacabana, mas isso acontece no centro do Rio de Janeiro, acontece em outros lugares. Mas eu acho que essa questão tem que ser enfrentada de maneira mais aberta pela classe
política, pelo poder público. Não, mas eu acho... Porque eu acho mal resolvido esse problema. Não, mas eu acho que é mal resolvido, porque é isso que eu quero dialogar aqui com você, Ricardo. Nós temos hoje, a prioridade não é um sistema, a construção de um sistema de inteligência e nem é o processo de ressocialização. Não, a ressocialização é óbvio que é a situação ideal, mas enfim, é preciso que isso aconteça algum dia. Mas é uma questão de mudança de paradigma no país. Sim, dizer, mas é isso, senão mas por enquanto, se você não plantar semente, você vai ter sempre o mesmo problema. Mas por enquanto temos que conviver com isso, quer dizer, é uma situação difícil. Mas olha só. Esse menor, por exemplo, que bateu nesse senhor aí em Copacabana, que deu um soco e tal, ele já teve mais de 3 passagens pela polícia. Não é menor não, ele tem 22 anos, mas já teve várias passagens pela polícia e foi solto várias vezes pela justiça, porque foram crimes de baixo potencial, ou seja, aquele tal do prende, solta, prende, solta. E o que o Estado, Bruno, fez por esse jovem? O que o Estado resolveu na situação com ele lá na ponta? Sim, eu acho que o Estado a solução do problema social é importante. Entendeu? Mas agora, vamos lá, na própria questão da droga e do narcotráfico. A maconha não é plantada no morro. A cocaína não é refinada nas favelas e comunidades. Mas você tem uma linha de ostensividade sobre esses lugares. Então, o que está faltando? Está faltando um sistema, investimento real, num sistema de inteligência, na qual a gente possa atuar nos diversos lugares para impedir que as rotas de onde chegam os diversos lugares. Não, isso sem dúvida, mas é uma situação muito difícil. Por exemplo, não é fácil. Não estou é dizendo fácil. que é fácil. Por exemplo, recentemente mas houve uma... respostas difíceis pressupõem inovação dentro de um sistema novo. O que não dá é você pegar a polícia prendendo a Polícia Federal brasileira em conjunto com a Polícia do Paraguai, desarticulando a maior quadrilha de vendedores de armas contrabandeadas que vinham da Europa e que faziam um entreposto no Paraguai e abasteciam o Comando Vermelho e o primeiro comando. Ou seja, houve uma grande operação de inteligência que desbaratou toda a estrutura dessa quadrilha formada por brasileiros e paraguaios e argentinos também. Então foi uma atuação puramente de inteligência, meritória, elogiável. Agora, é óbvio, há outras situações, por exemplo, eu me lembro de um caso que aconteceu na comunidade da Maré, em que a polícia foi alertada que havia dentro de um CIEP a presença de 12 marginais fortemente armados, homiziados, escondidos ali. E aí, pela manhã, o comando da PM resolveu entrar, conferir aquela denúncia, tinha checagem de informação, de olheiro e tal. Aí, quando a PM foi para o local, as aulas foram suspensas, porque foi avisada a Prefeitura do Rio que havia essa operação na Maré. E aí houve uma grita muito grande quando a polícia estava entrando na comunidade, muita gente, talvez assolada pelos próprios marginais. Não entra, não sei o que, aula, criança. Eu, quando li, naquele primeiro momento, vi a imagem, fiquei um pouco chocado com a presença. Meu Deus, será que são crianças e tal, não sei o quê? E aí houve uma manifestação, inclusive, da ministra da Igualdade Racial contra aquela operação, mas depois... prenderam, aí a polícia entrou, não houve morte, não houve nada, prenderam 12 homens fortemente armados com fuzis escondidos dentro do CIEP, é isso que aconteceu. Quer dizer, o que faria o comandante da PM? Deixa de enfrentar isso, porque houve aquela grita da comunidade, ou enfrenta com sabedoria e traz esses homens presos. Mas eu não estou falando para não enfrentar o problema. Não estou dizendo que é simples. Não estou dizendo que é simples. Seria leviano da minha parte. Não estou dizendo que não é complexo. Mas a complexidade há de se mudar o método. Não podemos colocar a vida de inocentes em risco. Esta tem que ser a nossa orientação quando se trata de segurança pública. Nós temos que ter o respeito aos direitos humanos, naquilo que é fundamental lá na ponta. Essa é a questão. Lógico, e eu estou dizendo o seguinte, quando você desmonta um sistema, né, sem ter que entrar lá no varejo, porque na ponta nós estamos discutindo
O setor terciário, quando você tem lá a boca de fumo e outros mais, é o setor Mas terciário. esse sistema não é que você está produção. dizendo seria a Polícia Federal, na verdade, porque, na verdade, se você partir desse princípio que armas não são fabricadas no Brasil, elas entram pelo Paraguai. Mas você tem a Baía de Guanabara. Tem a Baía de Guanabara, que é A Baía de Guanabara é um local poderia ter um policiamento mais efetivo dentro da Baía de Guanabara. Nessa intervenção aí, parece que a Marinha está fazendo um No reforço caso, naquela região. a Polícia Militar poderia ter um sistema de inteligência que cuidasse ali da Baía de Guanabara, porque não é só a droga não entra só pela rodovia, ela também entra pelo sistema, pelo mar. Então, sim, mas ela chega ali através da rodovia, porque ela vem... Enfim, não, eu não estou falando só de um ponto da maré. Do Paraguai, eu estou falando de todos os outros lugares. Geralmente do Paraguai, ou vem da Colômbia. Tanto droga quanto arma vem dali. É de uma ação e uma necessidade de uma intervenção conjunta, quando a gente fala do Estado, mas do Estado, tanto do governo federal quanto do governo estaduais, em colaboração. Não tenho Isso dúvida. é fundamental. Se não houver essa colaboração, é impossível. Não adianta, não há quem consiga resolver, não há quem consiga, digamos, não digo resolver, porque a questão não será resolvida, mas, digamos, minimizar esses efeitos nefastos a situações insuportáveis. Exato. Qual é o maior problema? É o crescimento da violência e a morte de inocentes. Sim. Se você tem um confronto aberto e direto, você, sem medir as vidas que podem ser ceifadas de inocentes, você está gerando um problema. Porque, por um lado, resolve alguma coisa, entre aspas, por outro, você gera problemas crônicos. Imagine uma mãe que perde seu filho, sua criança ou seu jovem, fruto de uma guerra que não atende às suas necessidades. É muito difícil. Vamos ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já hoje com o deputado estadual, professor Josemar. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado professor Josemar. Deputado, o senhor é de São Gonçalo, o senhor foi vereador em São Gonçalo, o senhor foi candidato a prefeito, parece que o senhor vai se candidatar novamente à prefeitura de São Gonçalo. Eu queria que o senhor fizesse uma radiografia da cidade. Nós temos lá um prefeito, Capitão Nelson, foi eleito na última eleição, uma eleição apertada, com Dimas, ganhou por 4.000 e poucos votos e tal, mas ganhou a eleição e quando ganha, acabou, virou a página. E qual é a situação hoje da cidade? Que tipo de análise o senhor faz da administração do Capitão Nelson? Vamos lá. Falar de São Gonçalo é sempre uma coisa agradável, né? Visto que é a minha cidade, a cidade que eu tenho total gratidão. Eu nasci, cresci, trabalho, vivi, tenho toda a minha vida ali. São Gonçalo é a 16ª cidade mais populosa do Brasil. Porém, a lógica que impera na política da cidade e no modelo de gestão da cidade é como se fosse uma pequena cidade do interior, né? Não se tem projetos para frente, não se tem perspectivas de avanço, de investimento na educação, de investimento na saúde, dos seus próprios profissionais. Sim. Eu, quando fui vereador ali na cidade, eu fiz um governo, fiz uma gestão, um mandato, que pautou isso, pautou tanto a discussão pelo meio ambiente, como defesa dos servidores públicos, né? Tentaram caçar o meu mandato, porque eu abri a porta da Câmara para que os professores pudessem entrar, né? E bati de frente a todo momento, do primeiro até o último dia, e bato ainda como deputado no governo do Capitão Nelson. Não é nada pessoal, porque eu não tenho problema pessoal com ninguém. Agora, a forma como tem a gestão é uma forma que não atende àquilo que a gente entende Por que, da cidade. deputado? Dá exemplo concreto. Vamos lá. Traduz isso em fatos concretos. Questões, e o maior problema crônico da cidade hoje é alagamento e enchente. O que o governo fez? Não tem nada. Nós entregamos, inclusive, né, quando eu era vereador, junto com a UF, com a Associação de Moradores de Neves e com a Unibar, entregamos lá um projeto elaborado pela UF. Nada. O governo simplesmente não fez nada. Fez lá o projeto Novo Rumos, e que também não deu em nada, e daqui a pouco apareceu o MOVE, que é uma obra que ninguém sabe o que realmente vai ser feito, né? Essa é a cara do governo, ou seja, um governo da mesmice, né? Da mesmice, né? Tem feito algumas obras que são obras, no nosso ponto de vista, de fachada, porque se aproveitou do dinheiro da SEDAI, um dinheiro que veio da privatização da SEDAI,
e que, em certa medida, não serviu para resolver problemas estruturantes. Porque quais seriam os problemas estruturantes da cidade de São Gonçalo? Quais são? Questão de alagamento e enchente. A cidade tem uma parte da cidade que sempre alaga, porque houve um processo de ocupação irregular. Seria a questão da saúde, que é uma questão fundamental. Inclusive, eu estou aqui dizendo que toda a minha... Agora nós temos indicação legislativa na ALERJ, né? Temos as emendas impositivas, que são... agora os deputados estaduais podem fazer. Toda a minha emenda impositiva para a saúde foi para o Alberto Torres, foi destinada para o Hospital Alberto Torres da cidade de São Gonçalo, né? Os 800 mil, mais de 800 mil da qual eu tenho direito, mandei para lá. E tenho sempre batalhado para que deputados federais do meu partido coloquem lá. O Glauber mesmo botou, já chegou a botar 3 milhões para a cidade de São Gonçalo nesses 3 anos. Agora, o que nós vemos ali? Nós vemos ali na saúde de São Gonçalo, que é um problema, que não é um problema só desse governo, mas é um problema da mesmice, que vem desde lá de trás, que vem lá dos governos, desde Panicé, que passou pelo governo de José Luiz Nance, que teve do Neilton Mulim, que teve o Dimas, inclusive, como secretário, que passou pelo governo do Nance, que chega ao governo do Capitão Nelson, que é a má gestão do recurso público. E a má gestão, ela faz com que os hospitais não tenham ou melhor, que os postos de saúde também, os nossos hospitais não tenham os atendimentos e não tenham os seus profissionais valorizados. Por isso que eu digo, é preciso romper com a mesmice. E ali o governo do Capitão Nelson é o governo da mesmice, do desrespeito ao servidor. Né? E agora tivemos aí o caso do leite. Qual é o caso do leite? Parece que houve superfaturamento. Superfaturamento. Como explica esse caso? Esse caso do superfaturamento, que é o caso que eles apresentaram, né, foi denunciado pela uma emissora de TV, sim, mostrou que tinha um leite que era R$47, passou a ser vendido a 200. Né? Então, a prefeitura montou uma sindicância. Acho, do meu ponto de vista, a sindicância tem que indicar que o dinheiro seja ressarcido para os cofres públicos. Sim. Porque se você tem um dinheiro que veio, né, que foi pago, identificou-se que estava errado, que o produto não chegou, o dinheiro tem que voltar. Então, nesse sentido, nós temos essa diferença com o governo do Capitão Nelson nessa perspectiva, ou seja, um governo que não tem a mesma pegada, né, que nós entendemos que é a pegada de desenvolvimento da nossa cidade. Nós não queremos que a nossa cidade seja o patinho feio da região. Assim como a própria gestão do governo do Capitão Nelson é uma gestão pautada naquilo que é o autoritarismo. A forma como o plano de cargo e salário dos profissionais de educação e os demais planos de cargo e salário foram aprovados na Câmara foi toque de caixa. Né? Não houve uma reunião com o sindicato, nem com o CEP, nem com o Sindespef, nem com nenhum outro sindicato para atender, para discutir, para ver pressupostos. Pelo contrário, foi uma retirada de direito da noite para o dia. Deputado, o senhor é professor originalmente, a sua formação é professor. E a situação da educação lá de São Gonçalo, qual é a análise que o senhor faz? Exatamente, a educação em São Gonçalo, ela tem... basta você observar um dado. Já há muito tempo... Como é que está o índice do IDEB em São Gonçalo? É abaixo da média de todo o estado, ou seja, São Gonçalo não atende. Basta você observar que São Gonçalo teve dificuldade, o estado, né, a esfera estadual teve dificuldade de sair do segundo segmento do ensino fundamental. Né? As escolas demoraram eles demoraram a sair. Sabe por quê? Porque a rede municipal de São Gonçalo ainda é abaixo, né, abaixo de oferta de vagas do que a demanda que a cidade precisa. Observa Niterói, observa Maricá, observa o próprio Rio de Janeiro, observa a cidade de Nova Iguaçu. Você observa as creches. Você tem creches conveniadas, que inclusive a prefeitura está devendo a essas creches, porque a prefeitura não atende, não coloca esse serviço, não coloca e não amplia as creches. Nós éramos hoje em São Gonçalo, nós não estávamos discutindo, né, faltam creches. Faltam creches e as creches conveniadas não são respeitadas, né, não paga-se a essas creches e também não se tem a ampliação da creche pública. Porque o que nós deveríamos estar discutindo hoje? Nós deveríamos estar discutindo o seguinte: a ampliação das creches e a ampliação das creches para os lugares mais periféricos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dentro da Ipuca, ou dentro do Morro do Martins, em Neves, ou dentro da Maré, em Santa Luzia, lá em São Gonçalo. Você já tem que ter uma creche ali dentro. Você não tem que ter a pessoa saindo do morro ou saindo do local
para ir numa creche, por exemplo, dentro do Jardim Catarina, para uma creche conveniada ou para um sistema de uma creche privada, que é o que muitas vezes acontece, fora da sua comunidade. Nós temos que estar discutindo isso. Por isso que eu falo que pensar São Gonçalo para frente é pensar nessa medida. Infelizmente, o governo do Capitão Nelson e todos os governos que passaram por ali antes, nada fizeram e não pensam uma São Gonçalo para o futuro, uma São Gonçalo para frente. Do ponto de vista da política de desenvolvimento econômico de São Gonçalo, que tipo de análise o senhor faz? A cidade tem gerado emprego, a cidade tem produzido, tem feito arranjos produtivos que permitam que seus moradores trabalhem e produzam dentro do município? Esse é um desafio. Por isso é importante, dentro da cidade de São Gonçalo, você investir na produção, dar incentivo aos pequenos comerciantes e aqueles que fazem suas medidas relacionadas à própria produção, autoprodução, né, chamada também de empreendedorismo. É preciso também que a gente venha a incentivar a formação, a educação, dar um suporte à educação para que a educação também tenha um caráter de formação. Isso é importante, né? Nós não temos hoje, por exemplo, se o Comperj viesse a funcionar... Ele vai voltar a funcionar. Vai voltar como Gaslub, muito menor do que era, né? Já vai ser reformulado. Ele, na verdade, a proposta de Gaslub é a proposta do governo Bolsonaro. O presidente Jean Paul Prats já anunciou no plano de remodelação, de reestruturação, de reinvestimentos da Petrobras, um aporte muito grande no Comperj para que ele retome a função de refino. Ou seja, o Comperj terá uma refinaria voltada para a produção de querosene. Não, sim, mas ainda... Não apenas gás, para a produção de querosene. É uma novidade que foi anunciada agora nesse novo plano de investimento da Petrobras para os próximos 10 anos. Mas ainda muito aquém daquilo que seria o Comperj original. Mas muito original. acima do Gaslub já. Mas ainda está em processo de discussão. Sim. Eu acho ainda não tem. Eu sou gonçalense. Todo gonçalense é igual gato escaldado com água fria. Não, lógico, nós vimos lá a evidente. promessa de linha 3 do metrô, nós vimos promessa de barca que não aconteceu. Então, de promessa, a gonçalense está de saco cheio. É verdade. Né? Então, em certa medida... eu estou dizendo isso com base no que está nesse novo projeto de investimento que foi anunciado pelo Jean Paul Prats. Eu acho, quer dizer que... Não, alguma coisa vai sair. Vai sair, mas o que eu estava querendo... Muito mais do que aquele Gaslub original. Porque, na verdade, eu conversei, inclusive... Desculpa. Com o presidente da Petrobras, e lá claramente há uma intenção de retomar um projeto com um tamanho, talvez não original, mas com um tamanho bem maior do que aquele previsto no projeto do Gaslub. Sim, mas abaixo, que eu estava falando, abaixo do que era o Comperj, né? E ainda é um projeto, e tem o seguinte, no próprio Comperj, que era o exemplo que eu ia dar, você tinha 78% da mão de obra que seria de nível mais elementar e o restante de nível mais intelectualizado, mais especializado. Sim. Para a ocupação desses cargos, nós não tínhamos mão de obra na cidade. Não tinha formação de mão de obra na cidade. Exato, para então, ocupar agora, cargos. com essa perspectiva, ainda que seja o Gaslub, ainda que seja esse Gaslub, que não terá, inclusive, mudança de nome, será lançado um novo nome daquele polo fabril industrial, porque ali a Petrobras vai dar uma outra, até por conta dessa remodelação, terá um novo nome, não será mais Gaslub. E nessa mudança, de novo, a cidade não tem como atender, né? A cidade tem uma parcela ainda pequena, mas não tem como atender no seu nível mais elevado e técnico, né? Mais especializado. Você pode ter diversos trabalhos mais elementares, mas o fundamental é que a gente qualifique a nossa mão de obra para que essa mão de obra retorne para a cidade. Sim, né? sim. E que a gente possa ter um investimento na área do emprego. Porque é aquela coisa, se você tem um processo de formação da mão de obra, você gera curso, você gera o cara que vai lá, se forma e consome, por exemplo, no comércio de Alcântara, ou no comércio do Paraíso, ou até mesmo no comércio, nos diversos comércios locais. São Gonçalo se desenvolve, o emprego em São Gonçalo, infelizmente, se desenvolve pelo setor terciário, que é o setor de comércio e de serviços. Sim. Né? Mas ainda aquém. Quando nós, na verdade, nós tínhamos que ter algo mais estruturado, pensado no setor, principalmente no setor secundário da economia e, se possível, no setor, mesmo que fosse de serviço, mas no setor de serviço ligado à área mais tecnológica. Alguma coisa talvez relativa à indústria naval naquela região? Sim.
poderia, né, se desenvolver. A indústria pesqueira havia ali no metalurgia, quer dizer, construção civil, né, exato. no sentido da sua produção, né, no sentido do setor terciário, não do setor meramente de construção, mas na ponta. Eu vou fazer um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto hoje com o deputado professor Josemar aqui no Jogo do Poder. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado professor Josemar do PSOL. Deputado, no bloco anterior o senhor citou o nome do seu provável, um de seus prováveis adversários, o deputado federal Dimas Gadelha. O senhor citou dizendo, ele foi da administração anterior, do Newton Molim, foi secretário de saúde, em tom crítico. Eu quero entender um pouco mais essa relação. Ele é do PT, um partido com afinidades, digamos, do PSOL, até porque todos vocês, ou quase todos vocês do PSOL, vieram do PT, inclusive o senhor militou no PT durante 10 anos. Então, tem algum tipo de afinidade, de proximidade. Não, em função disso, dessa, digamos, dessa premissa que eu estou colocando, não haveria nenhuma possibilidade de aproximação, de aliança entre vocês, ou é impossível uma aliança entre PT e PSOL em São Gonçalo? Não, uma aliança, eu falei, um fato, né? Que é o fato de que ele foi secretário dos governos de saúde do governo de Newton Molim, acabou o governo, não saiu do governo, inclusive continuou no governo de Zé Luiz Nance. E questionei, inclusive, aqui, né, para a gente entender, que o problema da saúde de São Gonçalo é crônico e que a atual gestão do Capitão Nelson não resolveu e não quer resolver os problemas crônicos da cidade. Em relação a ele, essa questão dele ter sido secretário de saúde e estar relacionado tanto do governo do Nance quanto do Newton Molim, é ele que tem que explicar, porque são governos que não resolveram o problema crônico da saúde de São Gonçalo, assim como o governo do Capitão Nelson. Existe a possibilidade de PSOL e PT andar juntos? Nós apoiamos o governo Lula. Tem cidades que a gente batalha para que tenha uma unidade entre o PT e o PSOL, né? Apesar das nossas diferenças. Mas em São Gonçalo temos uma especificidade e uma diferença frontal. Eu milito na esquerda, você já contou aqui o nosso histórico, há mais de 30 anos. O candidato do PT entrou há 2, 3 anos e, inclusive, em 2018 apoiou o Bolsonaro. E não fez autocrítica disso. A gente tem a responsabilidade daquilo que é central, tanto é que eu o apoiei no segundo turno contra o Capitão Nelson. Mas é importante dizer também que a nossa política é diferente da dele, né? Nós atuamos juntos aos movimentos, nós construímos um programa de atuação e de pauta que é fundamental, enquanto ele não tem essa mesma pegada. Temos também a diferença daquilo que é a gestão da saúde, né? A forma como ele conduziu a Secretaria de Saúde não é uma forma nem republicana e muito menos de esquerda. E temos uma diferença programática também. Para nós, as organizações sociais, as OS, não deveriam existir no sistema público. Essa não é a mesma posição dele. E quando a gente fala de OS, nós estamos falando de um sistema de privatização. Esse sistema de OS é polêmico, mas eu conversando com alguns prefeitos, deputado, eles me dizem o seguinte: olha, Ricardo, se eu não contratar OS, eu não tenho, porque eu bato no limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, a OS é um caminho que, para eu evitar transgredir a lei de responsabilidade fiscal, porque eu vou ter que contratar mais pessoal e vou expandir os gastos com o pessoal acima do permitido da lei de responsabilidade fiscal. É a única alternativa. Mas se você trabalha com essa lógica de OS, você trabalha também com a drenagem de recurso público para empresas privadas. Se você tem essa mesma lógica de OS, se funciona desse jeito, daqui a pouco nós vamos ter também esse mesmo sistema dentro da educação. Se nós pensarmos desse jeito, nós vamos ter o desmonte do serviço público enquanto um serviço que atende a população. Quando, na verdade, um servidor público ele é muito mais barato, né? Porque você não tem um sistema de gestão sobre ele, do que um servidor de uma empresa relacionada a uma OS. E o senhor acha que a administração direta é mais eficiente do que através da OS?
Sim. Desde que você tenha... Eu não estou dizendo que daqueles casos de OS clássicos, em que há corrupção, em que há malversação de recursos, vamos tirar esses casos, vamos dizer que há, digamos, uma prestação razoável de serviço, de modo cujos resultados sejam aceitáveis. O senhor acha que ainda assim é melhor fazer pela administração direta? Sim, desde que você tenha uma gestão que atenda e que tenha os pressupostos para atender o profissional na ponta. Porque a OS, a terceirizada, ela faz o que a direção manda, daqui manda. Quando você fala, por exemplo, da OS, a relação OS-corrupção, a relação está diretamente ligada à gestão que tem faz vista grossa do serviço que é implementado. Sim, sim. Então, não pode ser o argumento de que o serviço não é feito, né, de que a OS é melhor e de que o Estado não é incapaz de se gerenciar. Esse é o velho argumento liberal que serve apenas para privatizar e para não atender e para desvalorizar, inclusive, o servidor público. Deputado, voltando ao PSOL, qual é o quadro do PSOL no estado do Rio de Janeiro? Porque o PSOL ele tem uma marca de atuação muito forte no Rio, na capital, e chegando à região metropolitana. Niterói, no caso. Niterói também. A região metropolitana, aí Niterói, São Gonçalo, é o seu caso. Mas qual é a sua expectativa como militante, quadro do partido histórico, em relação ao PSOL nas próximas eleições? Qual é a perspectiva? Fora São Gonçalo, de modo geral, quais são as regiões, estados e municípios em que vocês têm a expectativa de eleger vereadores ou até prefeitos? Lélia, nós temos um trabalho, né, consolidado em Niterói, onde nós teremos a candidatura da companheira Thalíria, prefeita. Temos aqui no Rio que lançaremos o Tarcísio. Tem a nossa trabalho em São Gonçalo, onde eu sou candidato. Tem o nosso companheiro Yuri em Petrópolis, que é um companheiro valoroso. E tem cidades do interior que o pessoal também tem bons trabalhos, como é o caso, estamos construindo um trabalho em Itaboraí, tem o caso de Iguaba, né, com a companheira Fernanda, tem o caso de Casimiro de Abreu com o companheiro Fabiano. E Friburgo, lá onde é a terra do Glauber? Sim, temos também, está em discussão de qual vai ser o nome. Né? Lá teve o Cláudio Damião, tem outros nomes, tem o próprio Glauber que organiza lá à sua frente lá, de trabalho. Inclusive, o Glauber perdeu a eleição em 2016 por 3 mil votos, muito pouco, né, na cidade. Tem Campos, que o pessoal também se organiza. Tem Caxias, né, que a gente tem... Você acha que o partido está se ampliando, vai aumentar o número de vereadores? Vai ampliar o número de vereadores e entra em disputas importantes para o cenário do Executivo. O pessoal ele tem um desafio de se mostrar como a esquerda que não se rendeu aos acordos, que não se rendeu ao modelo, como a gente estava aqui conversando, de gestão liberal da economia e da política. Sempre quando chega no período eleitoral, aqui no Rio de Janeiro, o PSOL lança a candidatura. E aí começa a discussão e tal. São candidatos, pessoas importantes, que eu quero dizer o seguinte, valorosas do ponto de vista político, densas politicamente, mas que não têm potencial para vencer a eleição, pelo menos assim, a princípio, né? A eleição sempre é uma surpresa, a eleição pode ter fatos inesperados que mudam e que, digamos, o curso do processo, óbvio que sim, mas a princípio não teria condição. Mas o que se diz, o que se comenta, a análise que aflora é de que o partido, na verdade, lança esses nomes visando apenas a composição de chapas de vereadores, a eleição de vereadores. Ou seja, seriam estratégias visando, na verdade, o resultado proporcional. É isso, deputado? Não. O PSOL, inclusive, tem um dado que as pessoas ignoram, o PSOL já teve prefeitura aqui no Rio. O PSOL foi prefeitura em Itaocara e mudou a qualidade de vida de Itaocara. Tirou Itaocara da 86ª posição no IDEB e levou para a 14ª. Sim. Né? Ou seja, aonde o PSOL governou, mudou a qualidade de vida da população e ampliou e democratizou os acessos e as formas de participação popular. Somos um partido que não somos um partido grande. Nós também temos essa ciência. Somos um partido médio, né? Com uma estrutura média. Não se tem... E é aquela tal coisa também do pragmatismo, né? As pessoas acham que tem que estar sempre aliado a quem vai vencer. Sim.
Não, nós temos o direito de apresentar o nosso programa, nós temos o direito de se apresentar enquanto oposição. Quando eu falei aqui de São Gonçalo em relação às OS, essa não é uma posição exclusiva do Josemar, é uma posição do partido. Nós somos contrários à privatização da saúde e não admitimos participar de nenhum projeto de governo, seja ele do PT ou de qualquer outro partido que seja, de privatização da saúde. Essa é a principal diferença de vocês do prefeito Eduardo Paes aqui no Rio da capital, na sua avaliação? Sim, não. Nós temos várias com o Eduardo Paes. A forma como o Eduardo Paes trata, por exemplo, os ambulantes é completamente diferente de como nós faríamos. A forma como o Eduardo Paes trata os servidores públicos, os profissionais de educação, é completamente diferente do que nós faríamos. A questão das OS também é uma outra diferença. Nós temos diferenças profundas. Não é o fato do Eduardo Paes ter apoiado o Lula que o coloca no mesmo campo de esquerda que a gente. Até porque... Por isso o partido não admite qualquer tipo de aliança com ele e vai lançar o professor Tarcísio. Vamos lançar o professor Tarcísio. Não existe nenhum setor do partido que defendeu uma unidade com o Eduardo Paes. Pelo contrário, nós disputamos, teve disputas internas para ver quem seria o candidato. E não ou a Renata Souza disputou. Ou a candidata. A candidata Renata disputou, né? Ela chegou a dizer para mim que o Glauber também, exatamente, mas aí ganhou, o professor Tarcísio acabou vencendo. Tem setores do PT, inclusive, que tensionam a apoiá-lo, né? O caso do Lindbergh Faria, que tem uma proximidade muito grande com... Mas a maioria do PT deve ficar com o Eduardo Paes. Pelo menos esse é o quadro hoje. O Quaquá, enfim, um maior contingente... O debate que você está entrando é até interessante, talvez não tenha para desenvolver, mas quais são os limites do que é o PSOL e do que é o PT. Nós não fundamos o PSOL para ser um partido frentista aberto, como se não tivesse limite nenhum com as outras forças de esquerda. Nós somos um partido socialista da qual apresentamos um programa para a sociedade e defesa dos trabalhadores. Deputado professor Josemar, nosso tempo se esgotou. Foi um enorme prazer recebê-lo nesta noite aqui. Obrigado, eu agradeço o convite. Estou aberto a outras vezes, vamos sentar, vamos dialogar. Sentar, essa discussão aqui agora daria mais 15 minutos de programa, mas nosso tempo se esgotou. Tá bom? Mas está ótimo, Foi um prazer, muito obrigado, vamos que vamos. Ok, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo e até lá.